Giane Brocco conosco. Olá, tudo Oi, bom? Giane, Tudo boa bem? noite. Boa noite, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Estou muito feliz e animada para o nosso papo. Nossa, a gente também, Giane, demais. Já estava aqui assistindo seu TED Talk, estava vendo mais vídeos. Nossa, tô achando muito interessante. Gente, essa pessoa aqui, eu quero agradecer ela publicamente por ela ter aceitado o convite, né, Giane? Ela é uma especialista em biomimética. Quem aí de vocês já ouviu falar em biomimética? Então, se você já ouviu, fala assim, eu já, se não, fala assim, quero saber mais. E te agradecer realmente por esse papo, a gente está aqui. E eu fiquei muito curioso, Jane, quando você falou de inovação com a natureza, e quando você me disse que era engenheiro, eu falei assim, meu Deus, mas eu quero saber um pouco da história dessa pessoa, como é que ela foi desembocar aí. Então, fala um pouco sobre como é que você chegou na biomimética, por que biomimética? Pedro, então, é, sabe que a biomédica, eu sempre falo que ela aconteceu para mim. Você viu meu TEDx, você deve ter percebido que eu falo isso, né? Foi uma maneira muito natural. Acho que como na natureza tudo é tão orgânico, tudo tão fluido, acabou que isso refletiu também na minha história com a biomimética. Eu, quando fui fazer meu TCC, né, que eu sou engenheira de produção mecânica, e aí eu queria fazer algo que tivesse um impacto positivo para a sociedade, e para as empresas e para o planeta. E aí, né, o que a gente entende, né, Pedro? Que a sustentabilidade ela tem que estar associada à tecnologia. E eu fui atrás de fazer o meu trabalho de conclusão falando sobre algo que tivesse esse impacto positivo. E aí eu tive a infeliz surpresa de que eu não teria nenhum professor na época para que pudesse me orientar nem em termos de sustentabilidade dentro da engenharia e também não teria na área de polímeros. E na época eu trabalhava na empresa da minha família que é de polímeros. E aí eu falei, gente, mas então eu não quero fazer sobre nada. Vou esperar mais um pouco porque eu realmente quero fazer algo que tenha um impacto bacana. E eu conheci um professor que tinha ido no primeiro simpósio de biomimética que tinha acontecido no mundo. E ele falou: olha, tem um livro publicado sobre isso, é um assunto que dá para a gente colocar dentro da engenharia, e se você quiser, eu te oriento. E aí eu falei assim: tá, eu topo o desafio. E foi assim que a gente começou a desenvolver o trabalho de conclusão de curso de engenharia de produção mecânica com a biomimética como ferramenta de inovação. E deu super certo. Quando a gente começou a estudar o tema, a gente conseguiu associar com outros tipos de. Como é que fala? Outros tipos de relacionar com outros artigos, então, de economia industrial, de cradle to cradle, economia circular. Então a gente conseguiu fazer a argumentação do trabalho com todos esses outros pilares, já que de biomimética na época, isso foi em 2012, não existia artigos publicados, tinha só um livro publicado. Então, assim, a biomimética entrou na minha vida há muito tempo atrás, né? Então, assim, já faz 8 anos que eu trabalho com biomimética, que que eu fui estudar biomimética nos Estados Unidos, porque daí sim eu me apaixonei, fiz o TCC, desenvolvi indicadores ambientais industriais inspirados pelas sequoias, e esses indicadores ambientais industriais levam para a empresa essa visão sistêmica do que é a gente pensar em qualidade, em desenvolvimento ambiental para essa empresa, associada com inovação. Então, hoje a gente trabalha ainda, tem ainda esse programa de empresas como florestas, a gente chama, dentro da Amazul, para levar esse tipo de desenvolvimento organizacional para as empresas também. E aí, depois disso, eu fui para os Estados Unidos, fui me especializar, porque eu realmente entendi que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. E fui me especializar nos Estados Unidos, voltei, fundei o Biomímico Brasil. Hoje a gente é a organização que representa os órgãos dos Estados Unidos aqui no Brasil. E a Amazul, que é onde a gente trabalha com consultoria, educação corporativa e mentorias em biomimética, inovação consciente e sustentabilidade integral. É isso, não sei se Caraca. ficou claro. Não... Acho que foi uma boa pergunta para ter gerado conteúdo tão relevante como esse, tão
rico, tão diferente, tão inovador, tão original, tão líder, creio eu, também. Você tem que ter desenvolvido essa liderança, essa bioliderança para poder chegar onde você chegou. Muito bacana, porque foi em 2012, no momento em que eu fiz o meu primeiro curso de oratória para buscar falar melhor e conseguir falar em público, curando a minha gagueira. Então, a minha busca também tem 8 anos. Que semelhança bacana. Como a gente, quando a gente acha algo, engata, nada para. E eu te começo fazendo uma pergunta, Giane, que talvez outras pessoas possam fazer, ela é um pouco curiosa, mas talvez seja uma curiosidade interessante. É possível realmente comunicar com as plantas, como algumas pessoas dizem que fazem? Primeiramente, queria pegar um outro ponto teu, Lucas, que eu achei muito legal. Pedro, desculpa. Que é muito bacana a gente falar sobre a gente entender o nosso propósito no mundo e ir atrás dele, né? Mesmo que pareça impossível, porque nem você falou, você fez o curso de oratória para curar sua gagueira. Eu, dentro da engenharia, queria colocar biologia para fazer inovação. Então, assim, são dois. Provavelmente as pessoas vendo de fora só nos chamariam de loucos mesmo e diriam que seria impossível que isso acontecesse. E aí a gente vai lá e prova que não só é possível, como realmente a gente consegue exercer isso como nossa profissão e levar esse tipo de inspiração para mais pessoas. Então, acho que é muito bacana essa sincronicidade, acho que é legal até de inspiração para quem está nos escutando. Eu sempre falo isso, nunca achem que o sonho de vocês é bobo demais ou é impossível, porque se você for atrás, estudar, se desenvolver, vai ser possível sim. E sobre comunicar com as plantas, então, tem várias teorias sobre isso. Dentro das teorias mais holísticas, a gente tem aí realmente ferramentas que comprovam que as plantas elas conseguem nos escutar e tudo mais, né? E é muito legal da gente realmente conversar com elas, porque elas são seres vivos que têm vibração. Então elas têm uma energia mesmo, e se tu medir o campo vibracional delas, tu vai ver que de fato elas reagem, não emocionalmente, mas elas reagem fisicamente à forma que você fala com elas. Então tem até experimentos, né, de células que eles mostram quando você fica falando mal, falando palavras de ódio, essa célula vai ficar toda torta. Se você fala palavras de amor, ela vai crescer, vai se desenvolver. Com a planta é a mesma coisa. Com nós, seres humanos, que somos feitos, a maioria do nosso corpo é feito de moléculas de água, nós também reagimos de uma forma a nos desenvolver muito melhor quando a gente está num ambiente que seja um ambiente de compreensão, de amorosidade, de respeito, né? Então é muito bacana a gente ver que não é só no psicológico e no emocional, é também no físico, é uma reação química, uma reação física. Então tudo isso é física quântica, é comprovado, não é um papo de gente maluca. Se você tem plantas em casa, e se você puder conversar com elas, né? Enfim, cuidar delas com esse carinho, essa atenção. De fato, dizem que elas podem nos escutar. Escutar eu não sei, mas de fato elas conseguem reagir de uma maneira muito positiva. Então, acredito sim que é bem bacana. E além da gente poder falar com elas, é legal a gente aprender também como que elas comunicam entre si, né? Porque elas também desenvolvem algum tipo de linguagem. Quando elas estão bem, elas vão crescer e se desenvolver. Isso é uma forma de linguagem. Quando elas não estão, elas vão murchar e cair, e quebrar, enfim. Então, assim, se você bota duas plantas no mesmo vaso e uma ocupa o espaço da outra, a outra vai morrer, ou enfim. Então, assim, elas estão se comunicando o tempo todo também, né? Só são linguagens, talvez, diferentes da que a gente está acostumados, né? Não é uma comunicação verbal, né, Jeane? Isso. Definitivamente não é verbal. Às vezes é verbal, não vou dizer que ela é verbal, mas às vezes ela é sonora em relação ao canto, por exemplo. Não é verbal, mas é sonora. Não existem símbolos verbalizados, mas tem uma sonoridade. E principalmente existe a comunicação não verbal. Você tinha me dito de camuflagem, você tinha me dito do próprio caminhar de uma onça, do próprio voar de um pássaro. Ele está comunicando que ele está indo de uma árvore para outra, por exemplo, que ele está em busca de alimento, por exemplo, né? Como eu digo, que comportamento é comunicação.
de uma forma ou de outra. Então, eles Sim. caminham, eles andam. Qual que é, na sua visão, uma ligação principal, assim, um exemplo principal de uma troca entre dois seres vivos em relação a realmente comunicar? Do tipo, algum leão tem uma comunicação não verbal dessa forma e como é que essa leoa reage? Um exemplo bacana dessa troca entre dois seres vivos. Tem várias formas, todos os seres vivos comunicam, né? Então isso é sempre bacana da gente observar. Porque o que acontece é que são diferentes formas de linguagem. Então até é legal conectar. Tem agora, só trazendo um adendo, assim, tem um livro que se chama Cinco Linguagens do Amor. E aí Legal. fala sobre diferentes formas que as pessoas têm de demonstrar afeto. E aí, às vezes, você acha que a pessoa que está com você não está amando você o suficiente ou não demonstra, mas é que a linguagem de amor dela é outra. Talvez a sua é falar. Aliás, essa pessoa vai ser fazer um café de manhã cedo quando você acordar. E para essa pessoa, ela está demonstrando tanto amor quanto você demonstra quando fala que a ama. Então, na natureza, a gente também vai ter diferentes formas de linguagem. Talvez não serão iguais às nossas, mas são linguagens válidas e são formas de comunicação eficientes. A natureza ela é muito eficiente na forma dela de comunicar, porque de fato os organismos entendem de uma maneira muito, muito objetiva qual é a função deles no mundo. E eles conseguem deixar isso muito claro ao comunicar o porquê que eles existem e o porquê eles fazem as coisas da forma com que eles fazem. Então, isso já é um primeiro ponto bem bacana da gente lembrar, que a gente, ao nos posicionarmos, ao entendermos aquilo que viemos fazer, a nossa comunicação alinhada a essa expressão dos nossos valores, dos nossos propósitos, daquilo que a gente acredita, também nos traz uma clareza, né? E uma conexão maior com as pessoas que estão nos escutando. Aí, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E tem uma forma que eu acho muito bacana da natureza, eu acho muito bonita também, que é assim, as gaivotas, quando elas têm os filhos, os bebês da gaivota, eles têm um ponto vermelho no bico da mãe gaivota, que os bebês podem botar o bico deles aqui para dizer que eles estão com fome. E aí a gaivota, a mãe, entende que o filho está com fome. E daí isso é outro ponto, né, Pedro, que é muito legal, porque a gente tem estudos também que comprovam que os bebês, se a gente ensinasse eles a se comunicar através de gestos, eles aprenderiam a se comunicar conosco antes do que eles conseguem a partir da fala. Então, às vezes, uma criança demora muito para desenvolver a fala, mas se você ensinar ela que para tomar água ela faz assim, sempre que ela estiver com sede, provavelmente ela vai fazer assim. É mais fácil do que falar. Então, isso também é uma inspiração que vem, inclusive, dessa evolução dos organismos naturais, né? A gente tem outras formas de postura, de comunicar. Você até comentou comigo sobre o Rei Leão, né? Por exemplo, ele é o líder, o rei da selva. Então, a gente associa, claro, uma visão muito mais romantizada quando a gente pensa aí num filme da Disney. Mas também é muito interessante da gente ver a postura dele como líder. Porque ele é um líder muito sensato, ele é um líder que ele considera muito o progresso e o cuidado com todos os outros que estão ali, que dependem dele, né? E ainda assim é um gerenciamento de uma liderança muito horizontal. Porque ainda que ele seja o rei da selva, ele não está necessariamente mandando cada um dos outros bichos fazerem o que eles têm que fazer. Não, a girafa acorda e sabe que ela tem que fazer isso. A formiga acorda e vai fazer o que ela tem que fazer. O leão não fica ali necessariamente dizendo, girafa, faz isso, formiga, faz aquilo, né? Então, no filme é muito bacana, a gente tem realmente uma forma muito prática de entender esse funcionamento de como seria uma sociedade olhando para o comportamento desses bichos. Quando a gente traz essa visão para uma linguagem da organização, a gente realmente nem sempre olha para os grandes organismos como seria o leão, né? A gente geralmente olha para os organismos que a gente chama de superorganismos, que são os menores organismos que a gente... Não os menores, porque a gente estaria falando de tudo que é nano, mas a gente olha para os pequenos organismos, tipo abelhas, cupins, formigas,
eles têm uma inteligência coletiva e a forma de Eles, comunicar é muito interessante, porque eles eles são chamados de, desculpa, pode falar. superorganismos por essa coletividade que eles têm. Perfeito. Porque eles têm essa inteligência coletiva. Então, eles são considerados, quando a gente fala, por exemplo, assim, eles têm uma forma de comunicação que se chama estigmergia. Como é que funciona isso? Significa que a formiga, vamos supor, elas estão num formigueiro gigante de 6.000 formigas. Como é que uma formiga vai conseguir comunicar todas as outras? Poxa, eles não têm e-mail para disparar, não tem live para fazer, não, como é que envia sinal? Como é que comunica tudo isso, né? Então se chama de sinergia. Eles têm uma forma horizontal de comunicação, de inteligência de enxame, de inteligência coletiva, que faz com que a informação seja distribuída e passada de uma maneira horizontal e distribuída, que faz com que todas entendam o que elas precisam fazer para que o grupo se beneficie. Então, quando a gente fala de inteligência coletiva, de uma comunicação objetiva para grandes grupos, e daí eu volto para um ponto que eu trouxe no início, quanto mais cada um dos seus colaboradores, né, da sua equipe, souber a sua função e entender o porquê executa aquilo que executa, melhor vai ser a comunicação de quando a gente fala de uma visão coletiva, de uma inteligência coletiva, porque todo mundo se comprometendo com a sua função única e exclusiva e a exercendo na sua máxima expressão, né, otimizando esses processos de execução, a gente com certeza vai ter um resultado final para o grupo que é positivo. Então, eu entendo a minha autorresponsabilidade individual para que o grupo possa se beneficiar. E isso está relacionado também à minha forma de comunicar. O Jânio, você falando, eu fiz um paralelo com líderes que microgerenciam, que vão nas minúcias de cada tarefa, e perguntam se foi feito, se não foi, ao invés de traçar esse panorama geral, dizer assim, ó, eu espero de você que você faça com que a nossa empresa seja publicizada. Pum. Dá aquela tarefa geral e deixa a pessoa pensar em como fazer. Ele não fica lá dizendo como fazer, você tem que fazer desse jeito que é o meu jeito. Está muito ligado com esse egoísmo e um medo também, porque isso está ligado ao medo de não ser feito de um jeito bom, e o bom só tem o bom dele. E isso me traz também uma outra ligação com a inteligência social. Eu tenho, hoje a gente sabe que tem a própria inteligência emocional, que é uma das mais estudadas. Hoje em dia está nas 10 habilidades lá do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial, que foi um livro criado pelo próprio Daniel Goleman, e agora sim, recentemente ele lançou a Inteligência Social, que é um outro livro. E a inteligência social, para mim, está muito ligada com isso que você falou das formigas, delas, formigas barra abelhas barra todos esses seres super organismos que são super-organismos não pelo tamanho, mas pela inteligência coletiva. E quando eu vejo pessoas não pedindo ajuda, não fazendo parcerias, não ajudando e não dando o que sabem, não compartilhando conhecimento, não dando o que tem para dar e só querendo receber, só querendo receber, só querendo receber, essa pessoa provavelmente vai ficar sozinha, ela vai ser esse empreendedor solitário, ela vai falar assim, nossa, mas eu tô tão antissocial. Ou se não, a gente pensa no âmbito pessoal. Recentemente eu tive uma aluna que ela falou assim para mim, Jane, Pedro, eu tô me sentindo tão sozinha nessa quarentena. Eu falei assim, ela falou, mas eu sempre tive muitos amigos, eu não sei cadê eles, parece que eles estão sumidos. Aí eu fiz o meu aniversário recentemente, chamei todos, só foram 2. Eu falei assim, ela falou, você tem se interessado por eles? Você tem mandado mensagem para eles? Você tem ligado para eles? Você tem comunicado para eles como você está se sentindo? Se você tem pedido ajuda para algum ponto que você está precisando? Você tem perguntado se eles estão se eles estão precisando de ajuda? Então, eu acredito que esses super-organismos, eles dominam a arte do dar e do receber, porque é uma inteligência ali, o negócio flui de um jeito. Você vê aquelas formiguinhas andando em bando até às vezes 11 da noite, e é uma comunicação fluida.
parece que cada uma ali, elas exercem a sua bioliderança. Eu te pergunto, então, fazendo já um elo com esse tema, que é o tema principal, a bioliderança. O que que é essa bioliderança? Lucas, é muito legal, assim, sabe que quando a gente pensa no que, no que é a gente ter o senso do coletivo, a gente precisa se entender como integrante do sistema. Então, muitas vezes, é o senso de pertencimento que nos coloca neste lugar de estar separados, né? Então, quando tu trazes esse exemplo da tua aluna, ela provavelmente se colocou nesse lugar de separação, onde ela não encontra o seu senso de pertencimento, porque muito provavelmente ela não entenda a sua função no grupo. Então, isso, de novo, vale para o pessoal e vale para o profissional. A natureza, ela sempre entende que ela pertence a um grupo, que ela pertence a algo, porque ela tem um propósito maior, porque ela é importante, sabe? O senso de importância, e não no sentido egóico, né, Pedro? No sentido realmente de importância de se entender parte de algo. Então, assim, isso é muito essencial quando a gente É, fala de gerenciar realmente um sistema que vai funcionar de uma maneira equilibrada, né? De uma maneira que é bem distribuída, e aí a gente precisa que os organismos desse sistema estejam felizes também. A gente fala de bioempatia, de bioliderança, tudo isso tem conexão também com essa visão macro do que é a gente ter essa inteligência social, além da inteligência emocional, além da inteligência racional, né? São vários tipos de inteligência. Eu acho que quanto melhor a gente conseguir integrá-las, melhor a gente consegue se desenvolver como seres humanos e como empresas. Afinal de contas, empresas, organizações são espelhos desses seres, desses líderes que as gerenciam. Então, isso é outro ponto que a gente precisa ter consciência também, sabe? A no gente tem final muito das uma visão contas, separatista. Desculpa? no final das contas, as empresas são um emaranhado de pessoas. No final das contas, tem um prédio, tem uma internet, mas são conjuntos de Isso. pessoas. Aí eu quero trazer um pouco o pertencimento. Como você acha, Giane, que a falta de pertencimento afeta a comunicação de um ser humano? Esse pertencimento que a natureza sabe fazer muito bem, sabe realocar muito bem. A gente às vezes falha nisso. Quais são os impactos na comunicação de alguém que não pertence? Então, a gente fala, né, de que a gente precisa entender que a gente não pertencer nos torna inadequados. Se eu sou inadequado num sistema dentro da natureza, eu vou ser o quê? Excluído. Eu deixo de existir dentro daquele sistema. Porque eu não pertenço, porque eu não sirvo a um propósito coletivo. Então, a natureza, ela tem, sim, maneiras muito mais cruéis, né, de entender quando você não pertence, você simplesmente é excluído do sistema e você, muitas vezes, pode, inclusive, ser anulado, né, ser morto. Óbvio que nós não vivemos, graças a Deus, não vivemos nesse funcionamento mais animalesco, mas, instintivamente, lá no fundo da nossa mente, aciona esse lugar de que a gente está sendo excluídos, de que nós não somos necessários, de que nós estamos sendo mortos, nós estamos sendo extintos. Então, isso nos torna insatisfeitos, inseguros, nos torna deslocados. Assim, a gente se perde daquele grupo, né? E isso nos causa esse sentimento de separação. E aí eu não tenho. Eu muitas vezes me coloco nesse lugar onde se eu não pertenço, se eu não sirvo para nada, então eu realmente não tenho mais força, mais motivação, mais energia para existir. Quando a gente fala da bioliderança, a gente olha muito para organizações vivas. Porque o que é ser um biolíder? Um biolíder é a gente entender de uma forma muito mais sistêmica e integrada o que é nos colocarmos neste sistema e liderarmos ele. Então, a gente não tem mais nem como olhar para as nossas organizações como organizações mecanicistas. Então, a gente tem muito essa visão linear, uma visão que é muito linear, que é muito maquinista, e aí de repente a gente entende que a gente não vive numa organização máquina, que nós não somos máquinas, né? A gente tem mania de falar que o nosso corpo é uma máquina perfeita, sabe?
nosso corpo não é uma máquina perfeita. O nosso corpo é um organismo vivo perfeito. A Terra é um organismo vivo perfeito. As empresas são organizações vivas perfeitas porque são feitas de células vivas. Então, assim, empresas são feitas por seres anímicos, por alma, por pessoas. E aí o meio, o como elas fazem isso são através de máquinas, mas elas não são máquinas. Seres humanos não somos máquinas perfeitas, somos um organismo perfeito, cheio de células vivas e de outros organismos que nos habitam também, vírus, bactérias. Então, assim, o planeta também, nós, seres vivos, habitamos este planeta, animais e todo o resto. Então, assim, a gente precisa mudar a nossa visão para essa visão, sair dessa visão linear e mecanicista para uma visão que é orgânica, que é biológica, que é circular, que é sistêmica. E daí a gente começa também a ter mais empatia com as pessoas que convivem conosco. Então a gente começa a dar mais oportunidade para que essa pessoa que eventualmente possa se sentir fora, sem pertencer, a gente começa a entender que talvez não é que ela não pertence, é que talvez realmente ela está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Pessoas certas no lugar certo, né, Pedro? Assim, quando a gente... Não adianta julgar um peixe pela capacidade dele de voar. Ele sempre vai ser incompetente. Então, assim, se eu entender que o peixe é bom para nadar e colocar ele para nadar, ele vai ser a melhor pessoa do mundo ali. E se eu for o peixe e me colocarem para subir árvore, eu sempre vou me sentir incapaz, né? Então, assim, e outra, tem várias formas de comunicação, né? Tem pessoas que se comunicam de uma maneira muito mais aberta, muito mais dinâmica. Então, a gente vê os pássaros que cantam, né? A gente vê as cigarras que cantam. Nossa, são muito mais comunicativos do que outros organismos, né? Então, assim, é isso. A gente vai entender que cada pessoa tem sua forma de comunicar, cada organismo tem sua forma de se posicionar e que todos são importantes para o sistema, desde que ocupem os lugares certos. Os lugares a que pertencem dentro desse sistema, né? Isso também é importante. Não tem como eu colocar um pássaro para pertencer a um bando de jacarés, por exemplo. E quando eu lembro de pássaro, eu lembro do campo mórfico. Não sei se você já ouviu falar. É uma nomenclatura que eu aprendi pela constelação familiar, que basicamente é um campo familiar, ou de pássaros, ou de peixes, um próprio bando de bois, aquela boiada indo para um pasto, por exemplo, é um campo mórfico. E tem um que está na frente. Tem um boi, tem um pássaro que é aquele que está na frente. Quando você olha para o céu, tem um que está guiando todos. Tem alguma ligação desse pássaro em específico, por ele ser aquele primeiro? Ele está sendo esse biolíder naquele momento, que está levando o bando em diante? A bioliderança, é muito boa a tua pergunta. A bioliderança, essa associação é perfeita. Por quê? Porque quando eu me entendo como líder, de uma maneira fluida e sem ego, eu posso ser um biolíder real. Porque, assim, eu entendo a minha função, eu entendo a minha importância, mas eu não preciso necessariamente estar sempre na frente liderando, né? Por que esse pássaro, ele troca de lugar? Ele troca. Por que ele troca? Porque ele entende que a hora que ele cansou, ele não vai ser o líder perfeito. Então, ele dá espaço para o outro assumir e ele vai para trás. Então, ele deixa o outro exercer a sua máxima potência aqui. E aí, quando eventualmente vai chegar a vez dele de novo. Por quê? Porque eles não estão pensando em si. Eu sou o pássaro mais incrível do mundo e eu vou liderar todos os outros pássaros aqui. Não, ele quer que todo mundo se dá bem. Se ele tá fraco e liderando o grupo, todo grupo pode se prejudicar, todo grupo pode morrer. Então, de novo, inteligência coletiva. Então, eu cedo o meu lugar para quem tem mais aptidão e entendo que daqui a pouco eu volto, porque daqui a pouco a minha função, de novo, vai ser importante. E isso até quando a gente fala de bioliderança é legal da gente trazer, porque quando a gente fala de liderança tribal, por exemplo, que é uma forma que também é um tipo de liderança, a gente entende que todo mundo é ótimo no que faz. Então, eu também saio desse lugar onde para eu ser bom, tu tem que ser ruim, ou para tu ser bom, eu tenho que ser ruim, e entendo que eu sou boa, tu é bom, e que juntos somos ainda melhores. E que, eventualmente, tem lugares em que vai ser melhor se o Pedro tomar ação, em outros lugares vai ser melhor se a Giane tomar ação.
e isso não diminui a tua importância como líder e nem me diminui como líder. Então, assim, essa troca sistêmica, pensando no melhor coletivo, a natureza é perfeita em fazer, né? Bacana, Dani. Nossa, estou impressionado. Como você falando, eu lembrei do ego. Para mim, o ego é um dos maiores vilões da comunicação. Porque o ego é o que quer que a sua empresa seja essa máquina para ela poder girar rápido e ele não precisar falar com ninguém direito, ele só vê aqueles resultados lá no final do mês. É o ego que não deixa a gente expressar sentimentos, que faz a gente guardar e pensar e simular situações que aquela pessoa está brava com a gente por não sei o que lá, que você nem sabe o real porquê. É o ego que não deixa a gente dar, que só quer fazer a gente receber. É o ego que às vezes também só faz com que a gente queira receber, perdão, só faz com que a gente queira dar. E a gente se torna aquela pessoa altamente altruísta, mas tem um ego ali por trás. Porque você receber significa fraqueza. Então você está evitando, você está enfraquecendo seu ego. Minha pergunta é: os animais, a natureza, tem ego? Não. Não, né? Eles não são movidos por alimentar esse ego. Porque como eles, de novo, eles estão tão seguros da função que eles exercem, da importância dessa função, por menor que ela possa parecer, eles entendem que todo o sistema precisa que essa mínima função seja feita para que todo grande sistema funcione de forma perfeita. Então, assim, a formiga carregar todas aquelas as folhinhas todos os dias é tão importante quanto o leão na savana africana, que está liderando e dominando, equilibrando o sistema, para que os outros, para que aquele sistema possa prosperar. Então, assim, quando você tem consciência da função que você exerce, ela nunca é pequena ou grande demais. Ela faz parte do que é o seu propósito e do que você veio fazer. E aí, quando você tem segurança disso, você está tranquilo, executa ela da melhor forma possível. E aí, eu não preciso me preocupar com o que tu tá fazendo ou com o que eu tô fazendo. Eu entendo que sem a tua função bem exercida, a minha é prejudicada. Então, eu quero mais que o sistema esteja muito equilibrado. E, de novo, gente, equilíbrio é dinâmico, tá? Equilíbrio não é uma linha perfeita, que nem a gente idealiza, né? Então, assim, o equilíbrio dinâmico do sistema, esse equilíbrio dinâmico está funcionando, está operando, porque o Pedro executa a função dele e eu executo a minha. E sem medida de valor. Porque sem o Pedro, por maior ou menor que seja aquilo que ele faça, eu vou ser prejudicada se você deixa de existir nesse sistema. Ou se você não se compromete com isso, né? E aí é muito legal também um ponto que tu trouxe, porque assim, a gente vive a gente valida muito as nossas relações através de uma ilusão de poder, né, Pedro? Então, assim, a gente tem ilusão de poder, ilusão de controle. E isso acaba prejudicando as nossas trocas verdadeiras com os outros, tanto no profissional quanto no pessoal. A gente bota um véu de ilusão, onde eu entendo que eu tenho poder sobre alguém, que eu tenho controle sobre alguém, e isso faz com que as coisas não sejam genuínas, as coisas não fluam de uma maneira que poderiam fluir organicamente e verdadeiramente. Então, assim, a gente precisa tirar esse véu de ilusão e de controle, porque não existe poder, não existe controle. Todo poder e todo controle é uma ilusão, e a natureza sabe disso claramente. Por isso que é sempre distribuído, né? Por isso que o poder é distribuído, né? A liderança é distribuída. Porque O existe poder essa ele consciência. tem um pouquinho ali de poder em cada um fazendo a sua função. Quando você Perfeito. fala de poder e controle, eu tenho convicção que poder e controle são movidos pelo medo. Pelo menos o próprio controle de querer que aquela tarefa seja entregue dia 24 de junho às 8 da noite, isso é medo dela não ser entregue. No final das contas, é claro que tem prazo, eu entendo tudo isso. Mas o controle é um medo do descontrole, porque se eu tiver descontrole, eu perco o meu poder, que firo o meu ego e passo a não suprir mais essa necessidade. E eu venho e trago uma ideia que meu sócio que me ensinou, o Diogo Pova, de afetividade versus efetividade. Eu troco o A pelo E, você tem duas palavras que em tese são
opostas, mas que elas têm que caminhar juntas. Então, quando você fala que tem o líder, né, tem o biolíder, que na verdade não é biolíder, que enxerga a sua empresa como uma máquina, é 100% efetividade, 0% afetividade. O cara não dá bom dia, o cara não olha nos olhos, o cara fala gesticulando com a mão, espalmada para baixo, sensação de poder, de que eu mando, de que só você faz. Olha só, a pessoa levemente sobe o queixo, trazendo essa ideia de eu estou acima do que vocês. Só ela fala, ela não escuta. Então, um tipo de sentimento e de busca de poder gera todos esses impactos na comunicação. E aí essa afetividade fica zerada. E muitas vezes a falta de afetividade gera uma ausência de efetividade, porque esse líder que quer ser efetivo, que não é líder, né, que é chefe, na verdade, que quer ser efetivo o tempo todo, chega uma hora que ele passa a não ser mais efetivo. A gente tem casos, a gente também atende algumas empresas enquanto Verbalize. A gente tem casos de que o chefe só fala sobre trabalho, só manda áudio dando ordem, só fala tem que vezes em que o chefe tem tanto esse medo desse descontrole que ele falou uma vez que o seu funcionário estava mentindo. E aí, quando o funcionário recebeu essa forma de falar agressiva, ele parou na hora de ser efetivo. Porque ele, pô, como é que eu vou pertencer a uma empresa que o chefe não confia em mim e acha que eu estou não trabalhando? Então, o excesso de efetividade nessa busca em ser essa máquina gera uma falta dela ser máquina, porque diminui essa efetividade. Então, o equilíbrio, eu acredito que a natureza consegue fazer isso bem demais. E lembro também da ideia do espiral, que o Diogo também me ensinou, que quando você falou que esse equilíbrio ele não é fixo, ele é dinâmico, eu amei demais, porque fez todo sentido. A gente acha que a gente vai chegar uma hora que a gente vai ficar estático, a gente vai só relaxar. Não tem como. O Diogo fala muito desse espiral. Na nossa evolução, a gente vai andando para frente, mas dando voltas, não no mesmo rabo, não voltando ao mesmo ponto, a gente vai andando para frente. Esse é o fluxo dessa evolução, desse dinamismo, desse sistema. Então, muitas vezes a gente se vê, por exemplo, foi, sei lá, eu fui convidado para, por exemplo, fazer uma palestra, eu com lá 2018, há 2 anos, e eu achava que eu já estava bem e tal, não, já tenho 6 anos estudando oratória, e foi uma palestra numa faculdade que algumas pessoas saíram ali antes de eu acabar. E eu percebi que eu não fui tão bem. Eu, caraca, mas eu tô voltando para o mesmo lugar. Isso depois, caraca, mas eu tô voltando para o mesmo lugar, pro mesmo ponto. Será que eu tô voltando a ser gago e tal? Depois eu vi que, na verdade, eu voltei para o mesmo ponto para sair dele mais rápido e depois seguir esse embalo. Então, a gente tem dificuldade de ver isso e de entender isso. Se você pudesse, 9h40, começando a pensar aqui em... Vamos lá, vamos falar daquela internet fúndica lá, que é uma maluquice. E a gente vai ter que voltar um pouco nesse dar e nesse receber, nessa inteligência coletiva, que para mim é o maior ensinamento que a natureza pode fazer, que é exatamente o oposto de uma pessoa egoísta, né? Porque quando eu sou egoísta, sou só eu no centro. Quando eu começo a pensar É, nesse coletivo. a gente tem que Então, sempre olhar para o aquela rede coletivo. fúngica lá. Então, o coletivo Eu percebi que uma árvore dá e ela recebe uma fluidez maravilhosa. Como é que é isso? é de essa inteligência coletiva, essa troca que acontece entre todos os organismos, ela é sempre distribuída. Então, hoje a gente fala muito de economia distribuída também, né? A gente fala de uma liderança distribuída, de economia distribuída. E muitas vezes a gente fala termos que a gente não entende da onde que eles vêm, do porquê que a gente está falando. A gente só fala porque é bonito. Então, de novo, distribuir informação, distribuir conhecimento, distribuir energia, nutrientes. Entende? Tudo está dentro dessa mesma lógica. Distribuir, contribuir, entregar, confiar, colaborar.
isso a gente começa a integrar como valores também para as nossas lideranças e para as nossas empresas. As redes fúngicas, elas embaixo da terra, são a internet da natureza. A partir dos fungos dessas redes fúngicas que se conectam com raízes de uma árvore para outra, de uma planta para outra, elas se comunicam. Então, se uma árvore está doente, é a partir dessas redes fúngicas que ela vai comunicar para outra que ela precisa de algum nutriente específico para que ela possa continuar existindo. E se entenderem que a existência dela para aquele sistema é importante, elas vão continuar dando para essa árvore aquele nutriente para que ela possa se reerguer, para que ela possa existir. Então, essa distribuição de envio de dados, de envio de sinais é muito importante. Como é que a gente entende isso na natureza? A gente pergunta como a natureza distribui e envia sinais? Como a natureza comunica? Quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, a gente começa a encontrar vários organismos que nos respondem a essas questões. Eu sempre falo que a gente precisa aprender a fazer perguntas melhores. A gente às vezes está muito... não consigo encontrar solução. Mas que tipo de pergunta você está fazendo? Né? Será que você está perguntando a mesma coisa sempre, esperando resultados? Esperando respostas diferentes? Ou também fazendo a mesma coisa sempre e esperando resultados diferentes, né? Dentro dos princípios da bioliderança, a gente tem 5 pontos principais, tá? O primeiro ponto que a gente tem é que a gente precisa redefinir propósito e redefinir medidas de sucesso. O Goldratt, que é da teoria das restrições, você é engenheiro, né, Pedro? Você deve saber, já deve ter estudado bastante. Goldratt, teoria das restrições, evaporação de nuvens, enfim, quem é engenheiro já escutou muitas vezes sobre isso. Ele fala, diga-me como me medes, que eu te direi como me comportarei. Então, para que uma empresa ela possa se reconectar com a natureza, você talvez tenha que encontrar métricas, medidas de sucesso para ela, que tenham correlação com essas métricas que estão relacionadas à natureza, que estão relacionadas a uma sustentabilidade integral, né? E a gente também precisa redefinir progresso. O que é um progresso de verdade? Adianta eu progredir loucamente, eu crescer loucamente, ser um gigante sem me desenvolver? Um bebê, ele nunca... Adianta uma criança se somente crescer e não desenvolver seus órgãos, não se desenvolver afetivamente, não se desenvolver emocionalmente? Não adianta. Vai se tornar um gigante sem, né, sem entender o que veio fazer no mundo e sem os órgãos funcionarem, de repente vai morrer porque o pulmão não se desenvolveu. Então isso vale para empresas também. Você não adianta só crescer. Você precisa se desenvolver e crescer. Isso é um princípio da vida também dentro das métricas de sucesso da natureza. Então a gente precisa integrar, né? Número 1, redefinir propósito e medidas de progresso. Tá? Número 2, a gente redesenhar novas formas da gente se inspirar na natureza. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai começar a integrar novos modelos organizacionais. Quais são esses novos modelos organizacionais? São os modelos de quando a gente fala de organizações vivas. Né? De novo, sair desse lugar onde a empresa é uma máquina, onde pessoas são máquinas. Pessoas não são máquinas, gente. Tem dias que a pessoa não vai estar bem. Não adianta você exigir o máximo dela. Você tem que respeitar também isso, sabe? A gente precisa tornar mais humanos os nossos negócios. E não no sentido de nos tornarmos irresponsáveis, de nos tornarmos ONG. Eu não estou falando isso. Só estou falando que a gente precisa se entender. A gente fala de economia do feminino, né? De uma forma muito mais sutil, muito mais generosa, muito mais colaborativa, muito mais integrada como seres vivos, né? E aí a gente também consegue entrar num próximo momento, que é quando a gente fala que a gente precisa pensar sistemicamente essas empresas, né? Pensar sistemicamente é entender que o impacto de tudo que eu faço vai reverberar lá na frente, no futuro. Então, eu preciso assumir responsabilidade das minhas escolhas hoje e entendendo que elas vão afetar, sim, aquilo que eu tô vendo lá na frente. Quando eu começo a pensar sistemicamente, eu saio muito da questão do ego, né, Pedro? Por quê? Porque se eu entendo que eu não estou sozinho no mundo, que o que eu faço hoje não impacta somente hoje, impacta amanhã e reverbera para outras organizações e para outros seres vivos e para o planeta, eu me coloco num lugar onde eu tenho consciência e inteligência
coletiva. Aí o ponto 4, a gente pensar nas novas economias, integrar essas novas economias com modelos regenerativos. Eu paro de somente querer extrair da natureza, somente querer ganhar coisa da natureza e começo a entender que eu preciso give it back, dar de volta também. Então, como que eu integro uma economia regenerativa? Eu começo a entender o modelo cíclico do mundo biológico para dentro do meu modelo linear e industrial. Quando eu começo a integrar o modelo cíclico do mundo biológico nos meus modelos de economia, eu consigo ser regenerativa. Eu consigo entender que nada é lixo na natureza, porque não existe lixo na natureza. Então, eu preciso começar a tudo aquilo que eu faço, precisa alimentar, retroalimentar esse sistema novamente. E aí vale para as questões emocionais, as questões de comunicação, daquilo que eu falo. Eu estou, de fato, contribuindo, retroalimentando, sendo efetivo naquilo que eu estou fazendo? Ou estou só querendo me posicionar, aparecer e ocupar um espaço que não é meu? Então, tá desde a parte mais sutil até a parte no sentido de se a sua empresa faz embalagens, por que você ainda usa plástico? E não usa um bioplástico? E não usa materiais que vêm de outras fontes? Hoje a gente tem materiais que vêm de DNA, que vêm dos fungos, que vêm de outros lugares, que também criam materiais que são similares ao plástico. Então, assim, qual a sua responsabilidade para criar modelos regenerativos que entregam valor de volta e não somente querem extrair do outro? E aí vale para as relações também, né? Tem muitas pessoas que são meio vampiros energéticos, assim, que a gente fica perto e se sente super cansado. Então, eu falo sempre, vale para tudo essa consciência que a gente precisa ter. E o quinto ponto é como que a gente cria culturas de conexão com a natureza, né? Então, assim, a gente tem que começar a entender que a gente precisa desenvolver a nossa biofilia, que é o amor à vida. A não sei que nós sejamos psicopatas, que eu acredito que quem está aqui com a gente não seja, a não ser que nós sejamos psicopatas, nós temos um amor à vida, um amor à natureza. Então a gente sai desse lugar egóico, onde nós somos o lugar, a espécie mais inteligência, mais necessária e mais espetacular do planeta, e nos colocamos num lugar de humildade, onde a gente reconhece tudo que já fizemos de bom e também consegue olhar para o outro, liderança tribal, olhar para os outros organismos e dizer: nossa, vocês todos são bons também, é por isso que eu posso ser bom onde eu estou. Então eu começo a ver a inteligência dos organismos naturais. E a partir dessa inteligência dos organismos naturais, eu consigo aprender com ela e integrar isso dentro do que é inovação, do que são ferramentas de inovação, de transformação, e começo a desenvolver minha organização de uma maneira diferente. Então toda essa conexão é possível. E assim, a parte do reconectar, de se entender o que é biofilia, entender a natureza como algo a se admirar e a aprender, e não só uma fonte de extração, é o primeiro ponto para que a gente possa gerar inovação inspirada pela natureza. Ter comunicação empática e poder ser biolíderes realmente eficazes e eficientes, né? Na Amazul, a gente trabalha fortemente com esses pilares para que a gente possa, de fato, transformar líderes e organizações. Caraca, que interessante, Jane. Muito interessante mesmo. Então, você tem a Amazul, que é a sua empresa, é o seu propósito. Com certeza é lá que você exerce um dos seus propósitos, que é o tópico que você falou. Que, aproveitando para compartilhar, só fazendo essa relação, eu vou fazer a relação do que você falou com os tópicos que eu vejo, com os tópicos que eu vejo mais relacionados com a comunicação, adicionando os tópicos que você já relacionou, para depois a gente seguir para você falar rapidamente da Amazul e o que você faz ali especificamente e ver se alguém até tem interesse nos seus serviços e que queira saber mais. O propósito eu relaciono muito com a comunicação, gente, porque eu entendo a comunicação, principalmente a oratória, como ela perpassa por ter um propósito por trás. Ela não é egóica no sentido de eu vou aparecer na frente de uma plateia de 100 pessoas só para falar que eu sou bonito, ou para mostrar que eu tenho essa roupa. Não. Você está ali para cumprir um objetivo. Eu digo que principalmente esse objetivo é ensinar, é compartilhar, é mudar um pouquinho a vida daquelas pessoas que estão ali. A comunicação, ela passa por um propósito. A gente tem que saber sempre o porquê eu estou fazendo aquilo ali, saber que a pessoa mais importante daquela plateia, daquela palestra, é a plateia. As pessoas mais importantes são a plateia e não sou eu.
eu sou a menos importante. Segundo, você falou de modelos que se organizam de forma viva, que está muito oposto ao sistema linear. O sistema linear, para mim, é aquele sistema que a gente quer controlar. E eu lembro lá da minha formação de coach que o meu professor falou, a gente só controla 5% da vida. E essas relações, ou seja, uma palestra, uma live que seja, ela não pode ser controlada em relação ao que acontece. Se o microfone falhar, se o slide der algum problema com esse próprio data show. Se forem poucas pessoas, você não controla quem vai. Você divulga, você faz panfletos, você faz artes, você bota Facebook Ads, você bota Google Ads, mas você não controla quem vai. Então, saber que é vivo mesmo e a gente tem que aceitar tudo isso. E principalmente, sistemicamente, que é essa inteligência coletiva, desse dar e desse receber. Então, enfim, está tudo conectado. Acho que deu para tirar muitos insights relacionados com a comunicação. E sobre a Amazul, sobre o seu trabalho mais especificamente, como é que você trabalha e como é que o pessoal pode usufruir? Então, a gente trabalha transformando a inteligência da natureza e gerando, a partir dessa inteligência da natureza, soluções para diferentes tipos de negócios. Então, a gente realmente, o desafio que você tiver é para qualquer tipo de empresa, a gente vai olhar para a natureza como benchmark para encontrar essa solução. A gente tem na natureza um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de soluções de sucesso de 3,8 bilhões de anos. E é aí que a gente vai buscar inspiração para encontrar a solução para o seu desafio, para o problema que você possa estar tendo na sua empresa. E aí vai desde um desafio de liderança, de produto, de serviço, de sistema, de processo. A gente mergulha profundamente a partir de um método que a gente tem, que é exclusivo da Amazul, que é o biomimético sistêmico, e a gente executa ele dentro da metodologia ágil. Então, a gente, de fato, consegue gerar MVP em até 7 dias para encontrar solução para a empresa. Além disso, a gente tem programas de treinamentos, né? Que a gente trabalha aí daí para treinar, para desenvolver as biolideranças, e outros tipos de comportamento dentro da organização que possam corresponder a esses comportamentos relacionados a como funcionam os sistemas naturais. Quem tiver mais interesse pode seguir a Amazul também, conversar com a gente manda aí todos os programas de desenvolvimento e também os programas de consultoria. Tá? É bem interessante mesmo a gente olhar dessa forma. E tem um negócio também que tu trouxe, que eu achei muito legal, sabe, Pedro, que tem marcas hoje, a gente fala, por exemplo, a Patagônia, ela diz que ela existe para cuidar das pessoas e do planeta. E a Puka, que é uma marca de chás, ela comunica dizendo que ela acredita no poder das plantas e das pessoas. Então, acho que quando a gente fala de propósito, quando o nosso propósito é claro, ele é muito mais... as pessoas conseguem conectar muito mais genuinamente com a gente. Então, marcas também que se comportam e se colocam de uma maneira onde elas entendem o propósito delas muito maior do que o ego delas, né? Então, assim, uma marca de chá que acredita no poder das plantas e das pessoas é uma marca com que eu quero consumir. Sabe? Então, assim, conectar propósito, conectar valor. Como é que você comunica a sua marca? Como é que você comunica quem você é? E daí tem Golden Circle, né? Você tem que vir do porquê, você tem que vir do coração. Não adianta você falar o que você faz, como você faz, por que você faz o que você faz. Porque eu acredito que o mundo melhor é possível. Porque eu acredito que uma sociedade, que um planeta, que empresas melhores, sustentáveis são possíveis. Você acredita que a comunicação distribuída de uma forma onde todo mundo consiga de fato expressar quem é, expressar seu propósito é possível. Então, assim, é diferente quando vem do coração, né? E aí a gente precisa ter essa consciência muito clara quando a gente está falando do que é propósito, né? Quando a gente fala dos pitches de empreendedorismo, de tudo mais. E isso eu acho que é bem importante. E paralelo a isso, é o que você falou. É você também entender quando é o seu momento de falar e quando é o seu momento de ouvir. E aí a escuta atenta, a presença ativa, ela é essencial. Você nunca vai ser um bom comunicador se você não souber ouvir. Então, não seja egoísta, saiba escutar também. Só assim você aprende a falar. Até é bom ressaltar, Gi, que o ouvir e o escutar são diferentes. O ouvir é o receber as palavras e estar pensando
não no que vai responder. O escutar é receber, o escutar é responder com outra pergunta sobre o que a pessoa está falando e continuar naquela troca sem precisar você ser o centro das atenções, tirando mais uma vez o ego, prestando atenção em outra pessoa e aprendendo com essa outra pessoa, e não só querendo ensinar, querendo demonstrar o seu poder e o seu controle, como a gente sempre volta. É muito louco de como a gente sempre volta em ego, poder e controle. Então, a gente consegue perceber que muitos alunos meus, por exemplo, deixaram de fazer a última dinâmica dos cursos da Verbalize, que é a dinâmica sempre filmada, por poder, ego e controle. Porque não falar em público é o medo de perder o seu poder, de alguma forma. Ah, mas eu tenho medo de, por exemplo, não ser aceito. Não ser aceito é perder poder. Não ser amado, não ser aplaudido é perder o seu poder, sua reputação. E assim vai. Então, eu fico muito impressionado. Eu amei esse papo. Amei Eu amei, mesmo. Tirei fiquei muito vários feliz. insights. Vou aprender muito, vou aplicar vários. Me peguei em pontos que eu mesmo posso melhorar. Quero aprender mais, quero consumir mais desse seu conteúdo. Quero te convidar para você fazer algumas aulas nossas, só para você conhecer enquanto aluna. Você que trabalha muito com a tua comunicação, acho que a tua comunicação é a tua matéria-prima, e a gente, querendo ou não, a gente vende informação não, vende sabedoria, e essa sabedoria bem comunicada, como você já mostrou, esse brilho nos olhos, várias técnicas que eu percebi, essa emoção com a qual você passa, é muito legal te ouvir, é muito bacana te ouvir, porque você fala do que você ama, da sua vivência. Quando você fala de propósito, a parte que você falou mais engajada e mais entusiasmada de toda essa live foi quando você falou sobre propósito. Inclusive, dá para ver que o seu, ele é muito claro, muito florido e muito bacana mesmo. Foi muito legal te ouvir aqui. Galera, não deu tempo da gente receber perguntas, mas vocês podem perguntar para ela depois. Vai lá no Amazon Bio Mimicry, amazon.bio, né? Perdão. Isso. Uhum. Segue, comenta, posta, troca ideia com a Anne Brock. Obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui. Da mesma forma, sinto essa conexão com o seu propósito também. Eu acho que é isso também que dá mais energia ainda para que a gente possa brilhar juntos. De coração, fiquei muito feliz. Estou muito grata e espero ter conseguido agregar um pouquinho de conhecimento para todo mundo que nos acompanhou. E fico à disposição para a gente seguir trocando, conversando e aprendendo juntos. Que é isso, assim como na natureza, esse aprender coletivo, essa troca é o que faz o sistema crescer e é o que gera mais vida. Então, que a gente siga criando condições de abundância aí nas nossas relações. Muito obrigada mais uma vez. Vamos juntos. Vamos juntos, gente. Muito obrigado. Valeu demais. Valeu, gente. Obrigada, tchau, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Acho que o Odilon perguntou aqui, mas eu vou falar com ele pelo privado. Beijão. Beijo. Vou se encerrar.